Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Quero dar boas-vindas a vocês que se unem a nós nesta hora para fazermos esse exercício piedoso de meditarmos a palavra e nos alimentar dela através da Lexio Divina, isto é, da leitura e meditação orante da palavra divina. Seja muito bem-vindo ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a Casa da Padroeira de Minas Gerais, às vésperas de Pentecostes. No próximo domingo nós celebraremos esta grande solenidade do envio do Espírito Santo sobre a igreja. Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda. Boa noite, Padre, muito obrigada. Primeira vez rezando conosco nesse momento, né? Sim. Seja a primeira de muitas. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, Padre. E olha, a nossa gratidão se estende à TV Horizonte e à Rádio América por nos levar a tantos corações. Meditaremos hoje o Evangelho de domingo, que está em João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. João 20, de 19 a 23. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo que nos ajuda a entendermos e aprofundarmos na palavra do Senhor. Por isso, com confiança, invoquemos ao doce hóspede da alma, ao Pai dos pobres, o consolo que acalma, o santo alívio, o descanso no trabalho, o remanso na aflição, o calor na frieza. Invoquemos a chama que crepita no nosso íntimo, a luz que ilumina toda a escuridão, a pureza que torna toda treva ou toda mancha mais alva do que a neve, a água que irriga o que é seco, a cura do doente. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós,
Espírito Santo, repousa sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa, traz unção a nós, Espírito Santo, repousa sobre nós. Depois de invocarmos o Espírito com o qual as Sagradas Escrituras foram redigidas, nosso segundo passo na meditação da Léxio Divina, sobretudo para você que está chegando hoje pela primeira vez, é a leitura do texto bíblico. Como disse, meditaremos João 20, de 19 a 23. A tradução que eu estou usando desta passagem é a tradução litúrgica, mas indifere, independente de qual Bíblia você está usando. Vamos juntos agora ler este texto. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Novamente os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Jesus então disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante a leitura orante da palavra de Deus, nós podemos ir e voltar várias vezes, inúmeras vezes durante o texto. À medida que a gente vai caminhando, prosseguindo, a leitura vai exigindo de nós voltar. Por isso agora vou convidá-los a mais uma vez reler este texto, mas fazendo uma reconstrução com a sua imaginação, como nos propõe Santo Inácio de Loyola. Vejamos e tentamos imaginar assim a cena, o lugar, as pessoas, a reação das pessoas, até mesmo o perfume. Vamos lá? Vamos nos colocar na cena que é descrita. Como espectadores, imagina você agora neste lugar onde Jesus está, no cenáculo, num cantinho, sentado. Você que está nos acompanhando pela TV, pode até fechar os olhos enquanto o padre está novamente lendo, para reconstruir na sua cabeça e no seu coração este lugar. Vejam, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus
às portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. O que mais te tocou nesta cena? O que mais disse ao seu coração, nisso tudo que você contemplou, com a ajuda da sua imaginação, mas na força do mesmo Espírito Santo? Agora é a hora da gente meditar. E vamos lá, literalmente, versículo por versículo. Ao anoitecer daquele dia, a cena onde os discípulos encontram está totalmente permeada de uma ameaça. A noite nunca é um lugar confortável. A noite só é confortável quando nós estamos num lugar seguro. Recentemente, a Jéssica estava pernoitando aqui no santuário, lá no Retiro da Piedade. E tem que atravessar um pequeno pedaço entre a casa de hospedagem e o refeitório. E é escuro, né? Bastante escuro, né, Jéssica? Bom, estava escuro porque nós acabávamos de chegar e não tinha ninguém lá, então as luzes estavam apagadas por uma questão óbvia. Ninguém nos precedeu. E o que iluminava ali aquele trechozinho era o farol do carro. Até que a Jéssica me diz assim: padre, tem alguma coisa se movimentando aqui. Graças a Deus, o padre tem muitas virtudes, mas a de enxergar não é uma delas. Então, ali naquele primeiro momento, não consegui ver nada, mas o barulho de fato indicava. E qual que é o sentimento que brotou no coração da Jéssica e do padre? De insegurança. Pode ser um bicho, pode ser um vento, pode ser um ser humano. A noite traz consigo esta desinstalação. Saímos de um lugar de conforto. É nesse cenário do anoitecer. E parece que de noite tudo piora, né? Quando a gente está doente, o pior horário é a noite. Quando você está preocupado, as preocupações avassalam o seu pensamento ainda mais intensamente à noite. Naquele domingo, porque é o primeiro dia da semana, não só eles estavam com o coração entristecido, ou melhor, com o coração nesse sentimento de falta de segurança, mas o medo dos judeus fazerem com eles a mesma coisa que fez Jesus. Fazerem com eles a mesma coisa que fizeram com Jesus, fez com que eles se trancassem. Tem hora que a gente está fechado no nosso coração. A gente não quer sair de nós mesmos por medo de como os outros vão nos lidar. Vão fazer conosco, vão falar da gente, vão pensar de nós isso ou aquilo. E aí nos fechamos, nos trancafiamos em nós mesmos. O bonito nisso tudo é que nessa situação de profundo desespero, é o ressuscitado que se coloca no meio deles. O ressuscitado não conhece limites, nem de porta, nem de horário. Basta simplesmente a presença de Jesus para que os discípulos se alegrem, porque é isso que está escrito aqui no versículo 20. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor.
O sinal de que é Jesus e que não é um fantasma, que não é algo da cabeça deles, é justamente as mãos e o lado. As mãos perfuradas e o lado transpassado. A garantia de continuidade do Cristo antes da cruz para o mesmo Cristo ressuscitado. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai até os apóstolos para dar-lhes o Espírito Santo. 2 vezes ele diz: a paz esteja convosco. Mas Jesus sabe bem que esta paz não é fruto simplesmente de um serenar do nosso coração. Esta paz é fruto do Espírito. Por isso, sopra. Ao soprar o Espírito, literalmente, ao soprar, os discípulos se tornam cheios do Espírito Santo. Este é o evangelho que nós vamos ouvir em Pentecostes. E para que se torne muito claro para nós esta realidade que às vezes não percebemos ao ler o evangelho, ou Atos dos Apóstolos, ou mesmo o evangelho de Lucas. Porque Pentecostes, que acontece 50 dias após a Páscoa, narrado nos Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura da missa de domingo, dá-se a impressão de que o Espírito Santo vem do nada, cai igual chuva. João une Pentecostes à ressurreição para que nós entendamos que são dos lábios de Jesus que brota o Espírito Santo. É o ressuscitado que comunica o Espírito. E o Espírito, ao ser comunicado, renova na alegria, traz a paz e dá a autoridade de, em nome de Cristo, continuar sua missão de romper com o pecado e conduzir para uma vida nova. Vejam, isto é o que o texto diz por si mesmo. Mas agora, depois de entendermos o que o texto diz, ele por ele mesmo, nós vamos dar um outro passo. O que esse texto diz para mim? O que esse texto diz que me ajuda a viver melhor a minha fé? Vou até então perguntar a Jéssica: de tudo que nós ouvimos e meditamos, o que tocou seu coração, Jéssica? O que deixou frisado assim no Evangelho foi que o Senhor estava comentando sobre os medos, né? Então eu estava pensando, quando a gente chega à noite mesmo, né? É o momento que a gente tem mais medo, falando por mim. Então, assim, do Evangelho de hoje, independente da situação, independente de você estar passando por tribulações, medo, segurança, Deus manda o Espírito Santo para nos proteger, né? Sim. E vejam, a Jéssica fala dela, mas essa é a beleza da palavra de Deus. O que toca o coração da Jéssica serve também ao meu coração, serve ao seu coração, porque o que tocou o coração da Jéssica não é um livro morto, mas é uma pessoa viva. Justamente o que a Jéssica diz do medo e o que tocou o coração dela, toca também o meu coração, porque tem hora que os medos batem tanto à nossa porta. O que o evangelho deste domingo tocou seu coração? Vocês podem tomar nota. E aí, o que este evangelho diz para mim? Olha, para mim, Padre Felipe, mostra-me uma certeza: Jesus não nos abandona jamais. Independente da situação como eu me encontre, independente dos meus fechamentos, seja por medo, seja por limite, o Cristo sempre se faz presente, dando o que Ele tem de melhor, o Espírito Santo. Por isso, é o Espírito à medida que nós precisamos. Quando o Espírito Santo vem, a paz preenche o nosso coração. Nos é dado de novo uma confiança, sabe? Que não é fruto do nosso esforço,
uma confiança que nos tranquiliza. Esta é a paz. Dos lábios do ressuscitado sai o Espírito Santo. Conseguem perceber uma ligação? Quanto mais contato eu tenho com as palavras que saem dos lábios do ressuscitado, mais cheio do Espírito Santo eu fico. Não temos como separar. Dos lábios do Senhor brota a vida nova, que é fruto do Espírito. Brota a paz, que acalenta e acalma o nosso coração. Portanto, meus irmãos e irmãs, não se perturbe o teu coração. Não perturbe com as dificuldades, por mais escuro que seja para você, por mais que o mundo ao redor não pareça ter sentido nenhum, por mais que você não consiga literalmente ver uma luz, o ressuscitado está aí próximo de você. Bom, aí eu convido a você agora, como próximo passo, a elencar um versículo. Destes 4 versículos que estão aqui, qual é o que mais tocou o seu coração? Jéssica, qual versículo você escolheria? Eu escolheria a parte que Jesus disse: a paz esteja convosco. Bom, e o padre vai escolher o mesmo versículo na parte B. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E o que nós vamos fazer com isso? Ruminar. Ao longo do dia de hoje, ao longo desta noite, mas também ao longo da semana, pensar nisso. No caso da Jéssica, a paz esteja convosco. Quando você acorda, lembre disso, a paz esteja convosco. O padre vai lembrar: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí nós vamos ruminando a palavra de Deus, nós vamos mastigando no nosso coração e na nossa mente esta palavra, até que a gente, sem perceber, começa a fazer o que a palavra direta ou indiretamente nos propõe. Por fim, rezemos, porque uma vez lido, meditado e nos propondo a ruminar a palavra de Deus, isso tem que nos ajudar a falar com Deus. A Lexio Divina é um diálogo. Ouvimos Deus que fala conosco na sua palavra e falamos com Deus com as nossas palavras. Senhor, obrigado por mais uma vez mostrar-nos que nunca desamparas todos aqueles que confiam em vós. Muitos são, Senhor, os sinais de escuridão que rondam o nosso coração. Às vezes, Senhor, os traumas, os medos, o cansaço e o desânimo fizeram com que nos fechássemos em nós mesmos. O nosso coração foi se trancafiando e ao ponto de não mais entendermos que fomos enviados para além de nós mesmos, para além das nossas feridas, para além das nossas frustrações, enviados para falar de Ti. Nós, Senhor, entendemos que a Tua presença tudo transforma. E o Senhor pode se fazer presente na nossa escuridão, porque o Senhor está vivo. O Senhor venceu a morte. Estende novamente, Senhor, as Tuas mãos santas e chagadas a mim e a todos aqueles que agora se unem a nós neste momento. Renova-nos, ó Espírito Santo, com os Teus dons. Tira de nós todo o cansaço. Dá-nos novamente sonhos, visões. Renove os nossos projetos, a fim de que, compreendendo que estás dentro de nós, não deixemos que a noite, a escuridão, domine o nosso coração. E não nos deixes sermos vencidos pelo desânimo
e pelo cansaço, mas em tudo sejamos revigorados pela Tua presença. A Ti, Jesus, vencedor do pecado e da morte, pelo Teu Espírito Santo, sejam dados o louvor, a honra e a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Fábio, pela ajuda. Obrigado, Jéssica. Obrigado a você que esteve conosco. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Move-te em mim, move-te